A gente vai para Salvador aí, o Pelourinho, tá? Pelourinho, a ladeira do Pelourinho aí. E o Pelourinho, por ele ser um centro histórico hoje em dia, né? Ele foi conservado, então é bem parecido. Essa imagem é bem parecida com o que o Pelourinho é hoje, com exceção ali dos postes, que hoje aquela fiação elétrica que já não tem mais, a fiação subterrânea e É isso tal. que eu ia dizer. Eu acho que hoje é Mas mais bonito do que nessa foto, né? é, só que aí talvez ele tivesse uma Porque. vida além de ser um centro histórico, Isso, como ele é hoje. exatamente. É. E isso pesa bastante, né? Essa igreja aí, se eu não me engano, é Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é bem característica, assim, quanto ao sincretismo e tal. A missa envolve Ô, atabaques, é ô uma coisa Pedro, bem interessante. eu não sei se aí também tem esse sentido, mas acredito que sim, porque, enfim, estamos inseridos no mesmo contexto. Aqui, via de regra, a Igreja dos Pretos, a Igreja dos Brancos, definia exatamente isso, né? Qual era a igreja que o preto entrava, qual era a igreja que o branco entrava na hora da missa. A missa acontecia simultaneamente, mas tem a Igreja dos Pretos, a Igreja dos Pardos, a Igreja dos Brancos. Então a gente vai ver muita igreja disso aí. A Igreja de Nossa Senhora, pronto. A Igreja de Nossa Senhora dos Brancos e tem a Igreja de Nossa Senhora dos Pretos. Então tem muito desse reflexo, né? Isso. E essa igreja aí, ela foi construída justamente para receber ali escravos alforriados que haviam sido catequizados, né? Então, essa catequização também dos escravos é uma violência também praticada contra os escravos. Eles tiveram que deixar a religião deles e passaram a praticar, às vezes, eles praticavam as religiões de matrizes africanas de forma escondida, né? E ali em público, eles iam para missas católicas. E essa igreja, ela é bem característica assim, desse sincretismo. A missa aí até hoje, ela envolve atabaques ali, né, instrumentos que são utilizados no candomblé. É uma missa bem diferente assim do usual. Agora, visualmente, assim, ela é desse mesmo jeito aí até hoje. Ainda bem, né? Simbora. Essa aí, Pedro, eu vi várias imagens, eu estava até esperando chegar o programa Bonita, para pô. você atualizar. Muito Essa rua bonita, velho. Chile é linda. Essa rua Chile, ela resiste dessa forma? Eu confesso que eu não fui no Google para não perder a emoção. Então, ela resiste. Essa rua Chile, ela é uma rua que liga a Praça Castro Alves, que a gente viu no programa passado, à Praça da Sé, que é onde fica o elevador Lacerda, prefeitura, câmara. E aí a gente está vendo ela mais ou menos da Praça da Sé. Esses prédios aí, a maioria deles existe até hoje. Alguns ficaram abandonados e agora começa já um processo de remodernização. Isso aí já na parte de baixo, mais ali na região da Praça Castro Alves. Mas se você procurar Praça da Sé, talvez a gente consiga ver alguns prédios que a gente está vendo naquela foto, Praça da Sé em Salvador. E a foto ela dá os indícios de mais um meia-noite em Paris ali, o transporte bondinho funcionando, indo para todo canto. Você vê que tem no mínimo duas linhas, uma indo e outra transversal. É um negócio assim. Em algum momento a galera disse: meu irmão, bora fazer diferente. Tá prestando, não. Alguém teve essa ideia, tá prestando, vamos fazer diferente. Assim, eu acho que é um negócio que eu não consigo entender, velho. Bota Praça da Sé, Rua Chile, que talvez apareça. Porque aí tá pegando de outro ângulo. Mas você pode botar a Câmara dos Vereadores, Salvador. Aí esse prédio aí ele aparece naquela imagem. Alguns prédios da Rua Chile, eles estão sendo reformados. Perfeito, agora. Essa aí. Alguns viraram hotéis. Enfim, existe um movimento aí de você reviver a Rua Chile, que era a rua mais chique assim, da cidade, né? Era uma via muito importante. Então, esses prédios aí, eles existem até hoje, alguns mais abandonados e que estão passando por esse processo de reforma agora. Eu esqueci o nome dos hotéis, assim, mas tem alguns hotéis, assim, bem luxuosos que estão indo para essa região. É isso que eu ia perguntar, são hotéis luxuosos, né? Que estão... Muito hotéis extremamente luxuosos. E é considerada, tô vendo aqui que é considerada a mais antiga do Brasil, pô, a rua mais antiga do Brasil. E tem do outro lado da praça, mais ou menos aí de onde essa foto foi tirada, é onde funciona a Prefeitura de Salvador, que é um prédio que não tem absolutamente nada a ver com essa arquitetura que a gente está vendo, né? É um prédio muito mais recente
E chega a ser meio agressivo, né? Porque você tem um prédio meio que moderno em meio a tantos prédios, assim, de uma arquitetura mais antiga, né? Moderno, né? É todo espelhado. E fala-se muito que... e fala-se muito que a prefeitura um dia vai ser desativada. Eles vão desmontar o prédio, porque, de fato, tem nada a ver, assim, com a arquitetura. É meio que um negócio meio esdrúxulo. É como no Recife Antigo a gente estava conversando, né, com aquele prédio ali, aquele prédio espelhado ali do Marco Zero. Eu estava lembrando isso. Ele falou exatamente isso. Tem um prédio que é o do Marco Zero, aquele redondo, né? Pois é, esse prédio aí. Horroroso. Esse prédio aí está exatamente no meio dessa praça. O cara tá no... Eu estou falando a você, eu ando nos anos 70, Parece o Japão no meio. Mas é porque em algum momento também... Nesse caso, não esse caso específico, mas um caso como esse, uma obra que destoa tanto de outras, hoje, o nosso olhar atual não faz o menor sentido. Mas, mas o lançamento dessa ideia era o seguinte, dar um ar de modernidade a esse bairro. Exatamente, Você olhava por um prisma diferente. O bairro fica assim, mas a gente vai dar um ar de modernidade, em vez de a modernidade ser pela reforma, pela melhora do que já tem lá. A modernidade era trazer o visual novo para cá, em vez de implantar em outro lugar. Só que isso se tentou em Salvador, se tentou em todos os lugares. Todo canto, Em todo canto. Só que em algum momento alguém viu, esse ar de modernidade é cafona. Ele não se aplica. Esse prédio, ele poderia... Não parece nem ser um prédio bonito em qualquer lugar. Parece um prédio até meio feio, na verdade. Mas assim... Mas esse prédio, ele poderia funcionar num local, num bairro, num lugar que com construções mais semelhantes. Então, a visão da época para destoar acabou sendo tido pela culatra. Os caras, quem fez isso não imaginou que era isso, mas o olhar de tantos anos depois, eu não vejo muito sentido, não. E esse prédio, existe uma ladeira, né, que liga a cidade alta à cidade baixa, uma ladeira da Misericórdia, que é uma via da cidade, uma via importante como outra qualquer, e que foi fechado para virar estacionamento desse prédio, tem acesso ao estacionamento, tipo, é um negócio surreal, aí tem um movimento para reabrir e tal, mas enfim, E aí, mais fotos aí da também Rua do Chile que a gente já mostrou. Também na Rua do Chile, só que aí já na parte de baixo, mais próximo à Praça Castro Alves. O velho, se jogasse um quiz aí, a turma falava Montevidéu, viu? Madrid, né? Esse prédio aí foi um dos que virou hotel. Muito lindo. Lula botou aqui, né? Hotel Fazano. Né? Hotel Fazano, pois é. E o Fera Palace Hotel. Se não me engano, são esses dois prédios. A imagem da esquerda tem esse primeiro prédio ali, tem um segundo. Se eu não me engano, é justamente o Fazano e o Fera. Boa. Talvez tenha mais uma imagem de Salvador, que é justamente aí, né? A Avenida Oceânica. A Avenida Oceânica. Aí a gente está na Barra. A Barra que... Eu acho que em 1950... A Barra ela já tinha deixado de ser veraneio, ela já estava mais integrada. Tá mais urbano. Pela essa foto aí tá mais urbano. Nessa época aí o pessoal veraneava no Rio Vermelho, na Pituba. A Pituba tinha. Quem é torcedor de Piranga nessa foto aí? Com certeza, torcedor de Piranga e do Botafogo. O pessoal quer responder a pesquisa, Cássio? Tá aí. O pessoal do Botafogo. Quem respondeu a pesquisa da Bahia? Aquela pesquisa 1% do Botafogo tá aí. Ele está se referindo à outra pesquisa da Datafolha, que o Botafogo da Bahia, e a pesquisa frisa, que não é o do Rio, a pesquisa frisa, que é o Botafogo da Bahia, teve lá 0,1, acho que o dado é esse, como não sei se é 1%. 0,1. 1%. Aquilo dali está mais errado do que as pesquisas. Tu acha que foi do Rio, né? Tu acha que os caras erraram ali, né? Com certeza. Acho que até o erro de quem responde. Vê o Botafogo da Bahia, o cara nem imagina que vai ter Botafogo. Mas aí, meu irmão... Não tenho nenhuma dúvida que foi. Vai responder o Botafogo da Bahia. Porque se fosse Galícia e Piranga, eu até poderia... Eu ficaria surpreso, mas poderia aceitar. Mas o Botafogo não tem torcedor. Pô. E aí a gente tá vendo a barra nessa época. O do Rio não tem muito? O que dirá o de... Não, Pacini tá aqui, porra. Faz isso não, porra. Um abraço. Pacini é um tá ganhando tá ganhando todo fim de semana agora, Botafogo, pelo amor de Deus. Pacini sabe, porra. Para com isso, porra. A Barra, nessa época aí, ela já começa a ter alguns prédios, a gente está vendo um ali no final, acho que, se eu não me engano, é em frente ao Morro do Cristo, aquele morro que está ali, ainda sem um Cristo.
E a Barra, ela não é tão verticalizada como o Boa Viagem é atualmente. Mas já é muito diferente. O contexto é muito diferente, Pedro. Eu realmente, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa volta a Salvador, depois dessa grande mudança que a cidade enfrentou e que eu não presenciei, já foi um susto, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi a orla. Eu já comentei aqui, eu acho largada, velho. Largada, impressionante, como tem uma área grande ali, um trecho grande da orla ali, depois do farol ali, vai andando mais para frente. Você só vê prédio velho. Que plot twist. Quando o Celso estava falando, tava achando que viu um elogio, meu irmão. Assim. Não, mas sabe o que acontece muito? Mas é porque isso difere do resto, mestre. Chama atenção. Sabe o que acontece muito na Barra? Primeiro, houve, assim, durante muito tempo, uma proibição ali, por dentro de você não poder verticalizar, né? Que até já caiu. Hoje você já encontra alguns prédios mais altos na Barra. Agora, o que acontece muito aí é que existem muitos comércios, muitas casas aí que são comércios que praticamente não funcionam durante o ano, que vivem em função do carnaval. No carnaval vira camarote e aí o cara paga o IPTU todo o ano todo, né? Tem dinheiro para isso. Para gastar. Então acontece muito isso. Até um movimento para tirar o carnaval da Barra, e uma das justificativas seria essa, assim. Mas enfim, isso é um outro debate. Nessa época aí, já existia também o edifício Oceania, que é um edifício bem marcante. Eu não sei nem se entrou foto dele aí. Então não, essa é a última. Não, né? Ele fica um pouco... Talvez essa foto tenha sido tirada dele, inclusive. Mas vai ter um videozinho, tá? Vai ter vídeo também de Salvador. Se quiser até ir rodando o vídeo, Rodrigo. Pode rodando de fundo. E o edifício Oceania, ele foi o primeiro prédio, assim, residencial a ser construído em Salvador, o primeiro condomínio, por assim dizer. Aí a Rua Chile. Na verdade, já existiam outros prédios comerciais, mas o Oceania ele foi o primeiro a ser construído para as unidades serem vendidas, né? Os prédios residenciais que você tinha até então eram prédios de uma família, e o cara construía ali, e cada parente ali morava em um andar. O Oceania foi o primeiro a vender unidades, assim, o primeiro condomínio de Salvador. Aí a região mais central... Qual é o ano desse filme? Colorido, pô, bacana. Anos 50 também, mesma coisa. Era um uma dica, vai quase tudo certo. O bonde aí. Technicolor massa. Uma dica, foi chutar a data, década de 50. Não, essa pessoa que tem um ano específico. Mas, Palácio dos Esportes. Qualidade boa. Esse vídeo, inclusive, tem uma narração. Ele tem uma narração. Tem um cara contando as coisas aí. E não é só o fato dele ser colorizado, não. A narração da época. O filme está conservado. Volta só um pouquinho, Rodrigo, para ouvir um pouquinho da narração. A arte contemporânea... Se perdeu, né? Acho que não, Se perdeu, né? Salvador é como uma capital europeia multissecular. Salvador. Estamos numa rua como Salvador. Rua. É muito característica esse tipo de locução, né? Para voltarmos 400 anos atrás, é só atravessar os portais de suas magníficas igrejas. E lá estaremos contemplando através dos quadros, esculturas, pinturas... Ou seja, a turma já falando de viagem no tempo, a turma já falando de pegar o DeLorean. Na Cidade Alta... Vamos embora. É isso. É legal esse vídeo, é legal mesmo. Legal. Vai ter um outro vídeo. Mais pra frente eu vou deixar guardado a razão, mas vai entrar um outro vídeo de Salvador, que a gente vai poder ver mais um pouquinho aí. Curiosa, velho, desse esse aí é o edifício Oceania, que é esse que fica justamente em frente ao Farol da Barra. Esse edifício é considerado o quê? Bonito, feio, normal, clássico? Como é a opinião do soteropolitano sobre esse prédio? Cara, ele é um prédio marcante, assim, eu diria. Certamente tem gente que acha feio, eu acho ele uma arquitetura assim da época, ele tá ok, né? Assim, mas ele fica bem em frente ao farol, né? Aquele quadradinho que estava no final da foto, naquela foto daquelas casas, não, esse é outro. Não. Eu acho, inclusive, que aquela foto foi tirada dele, porque ele já existia, era o edifício mais alto. Se eu não me engano, na época ele era o edifício mais alto de Salvador. E essa parte de baixo dele, aí, que não é ali as unidades, já foi muito utilizado comercialmente. Registrou como feio. Famosa. Pronto, eu acho que na dúvida, assim. Não, quando o Pedro falou assim, não, no vídeo hoje, mas ele fica na frente do farol,
Como que diz? Tá no lugar errado. Tá pelo menos. Abraçou o farol, né? Você pegou o farol. Mas eu acho que tem. Vê a farol, me ajuda. Prédios piores, assim. Eu não acho ele feio. A colaboração importante aqui de Lula Bonfim, ó. Isso que o Pedro falou sobre a Barra, né? A orla da Barra é incrível, mas tem noites sem vidas. Noites salvas pontualmente pelo Bar das Putas e pelo espetinho do Guga. Espetinho de quê? É verdade, você não tem... A Barra não é um lugar assim que você vai encontrar um monte de restaurante legal, barzinho. Não é, você vai encontrar isso no Rio Vermelho, que é um pulo. Nem Boa Viagem também, viu? Só para deixar claro. O que seria... É inevitável perguntar. Eu sei que... O que seria o Bar das Putas? Porra, Lula que vai ter que dizer. Pela lógica... É um bar, não tinha missa lá, viu, Fred? Eu já lhe garanto. Não, veja eu, só, inclusive, gente, assim... desconheço. Em alguma época foi movimentado. Assim, não tem... Aí Lula vai ter que comentar aí, viu, Lula? Por favor. Não, mas... A turma vai para comer lambreta, Pedro. Aí a turma vai para comer lambreta. Não, porque tem que saber que assim, vê só, minha gente, vê só. Mas minha pergunta foi se não, porque aqui é Sampa, Escandinávia, não sei o que. Porra, que negócio descarado, cara. Bar da puta, pô, é o que é isso? Bar das putas. Não deve, veja. É tanto descarado que eu ousaria dizer que não é, né? Exatamente. Aí chegamos à minha pergunta. Verdade, não é mais, né? Porque se nunca foi, não faz o menor sentido também. Veja, no mínimo é onde a turma ia, né? Para se encontrar. Não, veja só, se ele nunca foi, em nenhum momento ele foi, então não faz o menor sentido. É tipo aquela loja assim, é o pior galeto de Olinda, que o cara faz assim, é a antipropaganda para chamar a atenção. Não, tem que ter sido em algum momento, porra, assim. Se nunca foi o que se propõe a ser, eu não vejo muito sentido, não. Acho que foi em algum momento, deixou de ser e continuou lá sendo tradicional e segue a vida. Mas veja, pode ser duas coisas aí, viu? Pelo nome. Pode ser muito mais do que isso, na verdade. Não, pelo nome pode ser duas coisas. Ou o cabaré, ou onde a turma ia fazer o happy hour. Seja lá qual for. Eu acho que tá mais pro happy hour. Eu acho que tá mais pro happy hour. Segue o jogo, como diria Procurei aqui também, Igor Santos aí, né? Eu achei mesmo.